A divulgação dos dados do censo do IBGE, realizado 2 anos depois do previsto, indica grande queda de natalidade e entre as causas estão os resultados do desastroso governo Bolsonaro, entre eles a volta da fome. A análise é do ex-ministro da Saúde, Arthur Quiorio. O IBGE divulgou os dados do último censo realizado em 2022. Primeiro, é importante dizer que a cada 10 anos, sempre nos anos terminados em zero, 2000, 2010, 2020, deveria ser realizada uma contagem geral da população. Todos os países do mundo fazem, nestes anos, uma contagem da sua população. É com base no censo que é possível planejar políticas públicas, é possível entender a dinâmica de crescimento da população. E o censo divulgado ontem pelo IBGE mostra uma situação catastrófica. Aliás, que caracteriza bem o desastre que foi o governo Bolsonaro. Primeiro, por ter postergado por 2 anos, por teimosia do seu ministro da Economia, Paulo Guedes, a realização do censo. Mas o dado mais impressionante é que o censo indica que o Brasil perdeu exatamente 11 milhões de brasileiros. A projeção que se tinha e com o qual nós estávamos trabalhando para fazer políticas de saúde, de educação, de habitação, saneamento básico, enfim, para distribuir recursos entre os municípios, entre os estados, eram os dados de projeção que indicavam que o Brasil deveria ter 214 milhões de habitantes. O censo, entretanto, indicou que o Brasil, nesse momento, tem apenas 203 milhões. Em primeiro lugar, confirmando uma tendência mundial de redução da taxa de natalidade, que no Brasil caiu exatamente pela metade. É um dado impressionante. Claro que isso tem a ver com a epidemia de Zika vírus. Vamos lembrar que fez com que as mulheres tivessem medo de engravidar por conta dos bebês anencéfalos. Teve muito a ver com a pandemia de Covid, mas teve a ver também com o retorno da fome. Teve a ver com um desastre que foram as políticas públicas a partir do golpe de 2016. E o que implica esses novos dados que o censo revela? Eles obrigarão todos aqueles que trabalham com políticas públicas, que trabalham com planejamento, tanto na área pública como na área privada, aqueles que estão nas universidades estudando as coisas que acontecem com a população, a reverem tudo aquilo que a gente viveu ao longo desses últimos anos. Eu vou dar alguns exemplos concretos. A nossa taxa de cobertura vacinal pode não estar tão baixa quanto nós imaginamos. Por quê? Porque simplesmente na equação de cobertura vacinal, o número que vem abaixo da conta de dividir é a população total. E quando ela diminui em 11 milhões, significa que o número de doses aplicadas tem uma cobertura maior do que aquela que objetivamente hoje se apresenta. Há um outro dado muito interessante. Todos os indicadores de mortalidade, os indicadores de doença em saúde, prevalência de câncer, até mesmo os indicadores de Covid, têm que ser reanalisados. Alguns melhoram à medida em que a população não cresceu tanto quanto se imaginava, e outros, como é o caso da Covid, mostram que a situação foi ainda pior do que a gente imaginava, ou seja, o governo Bolsonaro foi muito mais criminoso do que nós tínhamos suposto a partir das análises de dados epidemiológicos. Mas veja, até as pesquisas eleitorais, que andaram nos incomodando tanto nos últimos anos, eleições para prefeitos, para governadores, para presidente da República, institutos que não acertaram de jeito nenhum, podem ter, nas explicações dos seus resultados absolutamente equivocados, uma base populacional que não retratava a realidade brasileira. Me parece fundamental que o IBGE, agora no meio do ano, faça uma reavaliação para confirmar esses dados e que o Brasil, independente de quem venha a ser o seu presidente da República, jamais volte a viver um desastre de, nos anos terminados em zero, ou seja, a cada 10 anos, não contar adequadamente a sua população. Isso destrói qualquer possibilidade de produzir políticas públicas que enfrentem os nossos principais problemas.